Turma do propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem? Isaías capítulo 38, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Meus irmãos, essa narrativa encontra-se também no segundo livro dos Reis, capítulo 20, e no segundo livro das Crônicas, capítulo 32. Por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente. Que tempo esse? Tempo em que a nação da Assíria estava cercando a nação de Judá. E um tempo difícil, vem ainda uma palavra da parte do profeta, uma palavra que o Senhor trouxe ao profeta e mandou que ele dissesse ao rei. O rei estava sofrendo, o rei estava doente, uma enfermidade que parecia que iria levá-lo à morte. E o profeta Isaías diz: coloca a sua casa em ordem porque você vai morrer. Essa é a palavra do profeta em um tempo difícil. Quantos de nós, irmãos, recebemos também palavras como essa em tempos difíceis? Existem momentos da nossa vida que parece que o mundo resolveu desabar de uma vez só. As coisas estão ruins, parece que não pode piorar, mas de repente pioram. E o que fazer em situações assim? Primeiro a gente precisa lembrar o que é colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem, irmãos, é realmente viver com responsabilidade. Nós temos uma certeza, se Jesus não voltar nos próximos anos, nós experimentaremos a morte. E eu pergunto, se você morrer hoje, a sua casa está em ordem? A sua vida está em ordem? Você tem vivido da maneira que você devia viver? E eu digo isso em todos os sentidos, espiritualmente falando, emocionalmente falando, relacionalmente falando. Por que eu estou dizendo isso? Porque você não pode deixar nada sem resolução. Tem alguém para você perdoar, meu irmão? Perdoa hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Tem alguma coisa para você resolver? Resolva o mais rápido possível. Quantas vezes nós percebemos aí famílias, pais, que passam a vida inteira acumulando bens e não se preocupam em deixar a casa em ordem. Aí quando partem, o que acontece? Os filhos, muitas vezes, não têm como desfrutar daquilo que os pais deixaram, porque está tudo uma bagunça. Um bem está no nome de outra pessoa, havia uma dívida que a família não conhecia, existe um dinheiro a receber, e muitas vezes, não são poucas, acontece uma tragédia, porque a herança que deveria ser uma bênção se torna uma verdadeira desgraça, porque a família começa a se dividir, cada um brigando, porque não foi colocada a casa em ordem. Então, todo pai, toda mãe deve colocar a casa em ordem, deve dizer como gostaria que as coisas fossem feitas, fazer isso com antecedência, antes da sua partida. Por quê? Para que ele possa, sim, ter paz. E o profeta vem dizer isso para o rei Ezequias. No caso de Ezequias era fácil, porque o rei Ezequias não possuía filhos. Por que nós podemos dizer isso? Porque o Senhor vai conceder a Ezequias mais 15 anos, e nós percebemos que Manassés, ele senta ao trono, portanto Ezequias havia morrido, aos 12 anos de idade. Foi o rei que começou a governar mais cedo na história, o filho de Ezequias, chamado Manassés. Então, 3 anos após essa cura, é que ele vai ter aí um filho. E como aconteceu essa cura? O que eu devo fazer nos momentos difíceis que pioram? Eu preciso, meu irmão, recorrer a quem pode me ajudar. Ezequias era um homem de Deus e ele tomou a decisão certa naquele momento. Ao invés de dizer, olha, eu sou o rei, mande trazer os médicos, mande trazer quem pode me curar, não vou aceitar esse diagnóstico. Não, ele virou para a parede, ele é a parede. Portanto, ele Deus, ele o Deus que ninguém pode ver, mas que nós o contemplamos pela fé. E ele orou ao Senhor e se derramou na presença do Senhor e chorou diante do Senhor. Ele fez isso com sentimento, não de uma forma mecânica, não como uma reza, mas como uma oração profunda. Talvez ele não conseguiu falar muitas palavras, mas o sentimento dizia tudo, porque diz o texto que ele chorou amargamente. Quer dizer para os irmãos que as orações em que eu tive as experiências mais profundas, de sentir o Senhor me dando alívio, de sentir o Senhor me dando resposta, foram aquelas que foram feitas dessa forma. Eu e a parede, eu e Deus, eu no meu cantinho, só eu e o Senhor, eu falando apenas para o Senhor, sentindo que eu estava me dirigindo apenas àquele que podia me socorrer. E foi o que Ezequias fez, porque Ezequias, ele sabia que a palavra do Senhor era uma palavra definitiva. Então, se alguém poderia salvá-lo, era o próprio Deus que havia dado a sentença. E o Senhor ouve e manda Isaías dizer ao rei o seguinte: olha, o Senhor ouviu sua oração e viu suas lágrimas. O Senhor se importa com aquilo que falamos e também percebe aquilo que sentimos, irmãos. O Senhor não fica vendo palavras para ver se você usou as palavras corretas, mas o Senhor, ele pesa os corações. Ele sabe do nosso sentimento. E no caso aqui de Ezequias, foi algo profundo. Ele disse: Senhor, eu estou tentando fazer o que é certo. Tem misericórdia de mim. E o Senhor, então, decide curá-lo e dar mais 15 anos de vida para Ezequias. E Ezequias, nesse momento, ele louva o Senhor. E aí nós temos, a partir do versículo 9, o louvor que Ezequias entoou ao Senhor.
E é um louvor interessante. Ele diz que ele realmente sentiu que ia morrer na flor da idade, ainda era jovem, não tinha filhos. Ele pensava que a sua vida seria como uma barraca de pastores, que hoje está aqui e amanhã é desmontada. Hoje serve, amanhã já não serve para nada, porque está desmontada. Ele sentia que era assim. Ele sentia que a vida dele estava terminando. Ele narra que ele gritava de dor à noite, como se o leão estivesse quebrando os seus ossos. Tamanha era a dor. Soltava gemidos como de uma andorinha, como de uma pomba. E ele entende, ele diz: como eu posso reclamar, versículo de número 15, se foi o próprio Deus que fez isso, eu estou aflito. E é o Senhor que permitiu tudo isso. Então ele reconhecia que tudo isso estava no controle de Deus. Mas olha que declaração belíssima, versículo 17. Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri essa aflição, mas tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. E interessante que o Senhor, junto com o anúncio de cura, usou o profeta Isaías para dizer para ele que ele não seria apenas curado. Ele diz assim, versículo 6, livrarei você e essa cidade, Jerusalém, do rei da Síria, e defenderei essa cidade. Então, Ezequias aqui louva ao Senhor, porque ele é aquele que pode salvar. Isso é maravilhoso, irmãos. O profeta ali diz o que deveria ser feito, né? Que deveriam colocar uma pasta de figo sobre a úlcera. Deus ainda dá os sinais, dá o sinal que é o retroceder da sombra sobre o relógio de Acás. Era um relógio onde a sombra ia descendo os degraus, e agora a sombra retrocede 10 degraus. O impossível aconteceu. Assim como Deus mudou a sentença de morte de Ezequias, o Senhor também mudou a sentença de derrota daquela cidade. Um sinal menor na vida do rei apontava para um sinal maior do que o Senhor faria pela nação. Mas à frente, no próximo capítulo, nós vamos ver isso, que o Senhor age assim, meu irmão. Não pense que o Senhor é diferente no tratamento coletivo, como ele é com você. Às vezes você é levado a pensar que as coisas não têm mais jeito, que estamos cercados e seremos derrotados. Mas eu quero dizer para você que não é assim, meu irmão. Perceba como Deus tem cuidado de você num determinado contexto que você tem vivido. O Senhor hoje, Ele está cuidando de nós, está nos sustentando em meio aos dias maus que estamos vivendo, tem nos dado alegria, contentamento, vida eterna, paz, que excede todo entendimento da parte do Espírito Santo, alimento pela sua palavra. O Senhor tem nos dado a oportunidade de servi-lo. Então, o Senhor que cuida nos contextos pessoais é aquele também que fará uma obra maravilhosa num contexto coletivo. Não desanime, não deixe de acreditar, não deixe de crer. E quando as coisas estiverem difíceis, faça esse exercício, você e a parede. Se coloque na presença daquele que é o único que pode salvar. Ore ao Senhor, clame a Ele. Se preciso for, chore. Se estiver doendo, chore amargamente. Se for um momento feliz, chore de emoção. Mas se coloque na presença do Senhor com sentimento, porque Ele ouve as nossas palavras e Ele vê as nossas lágrimas. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo capítulo das Escrituras.